Continuando, pessoal, o nosso estudo de áreas de figuras planas, vou falar sobre dois quadriláteros aqui hoje, que é o trapézio e o losango. Quando eu falo área do trapézio, eu estou incluindo todos os tipos de trapézio. A fórmula que eu vou demonstrar aqui vai servir para qualquer trapézio. Ele pode ser retângulo, ele pode ser trapézio isósceles, ele pode ser um trapézio escaleno. Tranquilo? Então, trapézio, gente, é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, nós chamamos de base, ó, dois lados paralelos e dois não paralelos, correto? E a altura do trapézio eu coloquei aqui, tem que ser perpendicular. Para mim demonstrar, o que eu fiz? Eu quero demonstrar a área desse trapézio azul aqui, o que eu estou dando destaque de azul. Só que, para mim fazer essa demonstração, eu desenhei um outro trapézio vermelhinho de cabeça para baixo. Um trapézio idêntico a esse, só que essa medida aqui da base menor, agora ficou aqui, ó, Bzinho. Essa medida aqui da base maior, agora ficou lá em cima, ó. Eu coloquei um trapézio de cabeça para baixo. Essa altura aqui, ó, tá aqui, ó, é a mesma, ó, é essa altura H aqui, ou aqui também, ó. Pode colocar ela aqui, ó, tá de cabeça para baixo, ó, a altura aí, ângulo reto dos dois lados, tranquilo? Então, coloquei um outro trapézio. Por quê? Se eu juntar essas duas figuras, vai dar um paralelogramo. Esse lado paralelo com esse, e esses dois são paralelos. Então, como que eu calculo área de paralelogramo? Eu tinha feito segunda-feira num vídeo para vocês na demonstração. É base vezes altura, não é isso? Eu ainda falei com vocês, toma cuidado, a área de paralelogramo não é esse lado vezes esse lado aqui não. A área do paralelogramo vai ser base vezes a altura relativa a essa base. Então, nesse caso aqui, a área do paralelogramo, essa aqui, esse com esse, vai ser Bzão mais Bzinho vezes a altura. Ah, Roger, o que é isso? É a área desse paralelogramo aqui todo. Ok? Só que eu não quero a área do paralelogramo, eu quero a área do trapézio. Aí o trapézio não é só metade, ó. Metade ficou para cá, a outra metade para cá, igualzinho. Então a área do trapézio eu vou dividir por 2. Então tá aí a formulazinha para me calcular a área do trapézio. Bem fácil da gente demonstrar ela. Ok? Então vai ser base maior mais base menor vezes a altura por 2. Normalmente, quando a altura é par, pode simplificar esse 2 com essa altura aqui. Beleza? Aí resolve, soma aqui e multiplica. Só uma dica. Outra coisa também, que é muito útil aqui. Quando eu falo de trapézio, imagine um trapézio isósceles. Só para, porque tem muito exercício que fala sobre isso. Ó. Eu vou desenhar aqui um trapézio isósceles. Então aqui, isso aqui vai acontecer para o trapézio isósceles, ok? Trapézio isósceles. Então eu tenho aqui a base maior, Bzão, aqui a base menor. Trapézio isósceles é quando os lados não paralelos possuem o mesmo valor. Os ângulos da base são congruentes, né? Esse aqui é congruente com esse, pode até colocar, ó, esse ângulo é congruente com esse, e lá em cima também, ó, esse ângulo aqui é congruente com esse. Propriedade do trapézio isósceles, correto? E a altura, gente, olha o que vai acontecer. Vou traçar a altura dele aqui. Vou traçar a altura aqui. Ó, vou pontilhar a altura. Vai formar um ângulo reto aqui. E vou pontilhar a altura aqui também. Ó. Pontilhei a altura aqui também. Vai ter ângulo reto aqui também. Dos dois lados, né? Ângulo reto de um lado, ângulo reto do outro. Beleza? Quando eu faço isso, essa medida da base menor aqui, eu posso projetar ela aqui, ó. Então aqui também vai ser a base menor, né? E vai sobrar dois triângulos retângulos aqui, ó, congruentes, ó. Esse triângulo aqui com esse triângulo aqui, eles são congruentes. Ou seja, essa medidazinha dessa pontazinha aqui tem o mesmo valor daqui. Ou seja, vou pegar a base maior menos a base menor que está aqui no meio e divido por 2. Aí eu acho essa medida e acho essa medida.
ok? Porque dependendo das informações que eu tenho, será necessário aplicar um teorema de Pitágoras aqui para achar, por exemplo, se precisar a altura. Porque a altura está aqui, ó, que é a mesma daqui. Beleza? Então isso aqui vai acontecer em trapézio isósceles, correto? Muita situação igual a essa aí. Aproveitando também, vou falar sobre o losango. Ah, o que é um losango, Rogério? Losango é um quadrilátero que tem todos os lados de mesma medida. Ó. Todos os lados. Se tiver todos os lados de mesma medida, lados congruentes, eu posso falar que é um losango, esse quadrilátero, correto? E todo losango também ele vai ter duas diagonais. Uma diagonal maior, que eu vou falar que é o Dzão, e uma diagonal menor, que eu vou falar que é o Dzinho. Beleza? Propriedade. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então dividiu esse ângulo aqui ao meio. Dividiu esse ângulo aqui também ao meio. E a mesma coisa de cá. Ó. Dividiu esse ângulo aqui ao meio. Aqui ao meio. Aqui também. Beleza? E elas são perpendiculares entre si. Ou seja, vai formar ângulo reto aqui. Eu tenho ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Beleza? Outra coisa. Além das diagonais serem bissetrizes dos ângulos internos e perpendiculares entre si, elas se cortam no respectivo ponto médio, né? Porque lembrando, o losango é um paralelogramo. Então elas se cortam no ponto médio. Logo, esse pedacinho aqui é metade da diagonal maior e aqui embaixo metade da diagonal maior, D por 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse pedacinho aqui é a diagonal menor por 2 e esse pedacinho aqui é a menor por 2, porque tudo vale D minúsculo. Tranquilo? Para mim fazer a fórmula aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pontilhar aqui. Ó, vou formar uma outra figurazinha aqui conhecida da gente. Ó, que figura que é essa, pessoal? É um retângulo, né? Eu desenhei um retângulo aqui fechando, pontilhando, é um retângulo. Se fosse para eu calcular a área do retângulo, eu ia fazer lado vezes lado. Dzinho vezes Dzão. O que é Dzinho vezes Dzão? É a área desse retângulo todo, pontilhado de vermelho. Isso aqui tudo. Beleza? Só que eu não quero a área do retângulo todo, eu quero só o losango. Agora, quando eu pontilhei, eu formei quantos triângulos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o losango ele é formado apenas de 4. Então, gente, a área do losango é a metade da área desse retângulo, porque aqui eu tenho mais 4 de fora. Ó, 1, 2, 3, 4. Correto? Então, a área eu vou ter que dividir por 2. Por isso que a gente fala, qual é a área do losango? Dzão, vou só trocar a ordem aqui, viu, gente? Dzão vezes Dzinho por 2. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Em todo o losango. Outra coisa, pessoal. Tem hora que eu não tenho essas diagonais prontinhas. Eu preciso trabalhar informações. E uma informação super importante, que quando eu traço essas diagonais, foram formados 4 triângulos retângulos aqui, ó, iguais a esse, concorda? Aqui é 90, aqui é metade da diagonal menor, aqui é metade da diagonal maior e aqui é o lado. Ou seja, se preciso for, pode trabalhar teorema de Pitágoras aqui, gente, onde o L é a hipotenusa, a metade da diagonal maior é um cateto e a metade da diagonal menor é outro cateto. Então eu posso usar um teorema de Pitágoras se necessário for aqui, ok? Em algumas situações. Tranquilo? Então tá aí. Fórmula de calcular a área do trapézio, alguns comentários, né? E fórmula de calcular a área do losango. Fiz a demonstração e também alguns comentários aqui. Beleza? Mais duas figuras aí pra gente trabalhar.